acima do resultado, o que me empolga no jogo, mesmo sendo contra o Juventude, porque foi contra o São Paulo, foi em outros momentos do Grêmio também nessa temporada, é o fato do Grêmio ter melhorado em algumas posições. E, claro, com a figura central do Arthur, que joga e faz o time jogar. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a escalação. Dodi, Arthur, Edenilson, Amuso, Alisson e Carlos Vinícius. Porque eu não vou falar só do Arthur e do Carlos Vinícius, que foram destaques absolutos. Thiago Volpe voltando para o time, o João Lucas na lateral direita, que é mais uma tentativa, porque, enfim, não temos alguém da função ali, mas ele... Cara, esse eu não me enganei. Na contratação, depois de vê-lo no Juventude, eu falei, não tem a capacidade para jogar no Grêmio. Que nada contra o menino que siga a sua carreira aí, mas não tem o nível, né? Ainda mais hoje, né? Quando você perde o Marcos Rocha, você conta com o João Lucas, que no segundo tempo, né, o Carpini botou o Giovani lá e deu um calor no menino no segundo tempo. Enfim. Na esquerda, o Marlon, esse foi o time do Grêmio, né? Com Noriega e Walter Kahneman. Noriega é zagueiro. Mais um jogo maravilhoso desse peruano. Ele é zagueiro. Eu sei que ele jogava como volante no Aliança Lima. Eu sei que ele pode fazer essa função quebrando um galho de vez em quando, mas ele é zagueiro, tá bom? Alisson e Amuso. Cara, o Alisson, ele errou em vários momentos na tomada de decisão. Mas, cara, que jogo fez o Alisson? Que jogo! Porque ele também teve boas tomadas de decisão, né? Quando ele dá o passe para o Carlos Vinícius fazer o terceiro gol, ali acho que já é o terceiro, né? Que ele chuta no canto oposto. O segundo o primeiro é o de pênalti, o segundo ele recebe do Amuso, o terceiro ele recebe do Alisson. O Amuso? Quem clareia o jogo é o Arthur, né? A bola chega no Amuso, ele dá um passe maravilhoso para o Carlos Vinícius. No terceiro gol é o Alisson, a jogada é toda dele e ele descola o passe para o Carlos Vinícius que faz o gol. No primeiro tempo, quem sofre o pênalti é o Alisson. E sofre mesmo, tá? É um micro pênalti? Bom, quantos não foram marcados aqui nesse Campeonato Brasileiro? O fato é que ele chegou na bola antes, o Alan Ruschel chutou o Alisson e o pênalti foi marcado. Aliás, o Alex Stefano, embora tenha picotado bem o jogo, eu acho que ele fez uma boa arbitragem. A gente fala mal aqui, né? Talvez você não concorde, mas é que, cara, o jogo tinha que parar muitas vezes. Porque aí eu preciso falar da estratégia bizarra do Juventude. O Juventude simplesmente se propôs não a marcar o Grêmio, não a competir, porque os times do Carpini, eles têm essa característica. Eu até admiro isso. Que ele consegue entrar na mente dos caras, ele chegou à final de um Campeonato Paulista com Água Santa dessa maneira, competindo. Mas o time do Juventude foi desleal. Eu preciso dizer isso. O time do Juventude contra o Grêmio, neste domingo na Arena do Grêmio, foi desleal. Foi maldoso em alguns momentos. Foi assim, acima do tom. E isso não é legal. Era inevitável que o Juventude fosse terminar o jogo sem 11 jogadores, né? Com um ou dois a menos. E demorou muitas vezes para que o Alex, embora parasse o jogo com faltas, ele aplicasse cartões. Tinha jogador fazendo hora extra ali. O Marcos Paulo, que acabou expulso, na verdade talvez tenha sido o que menos bateu. Porque, cara, o Jadson, o Gabriel Talhari, que é atacante, os caras entravam para rachar. Não era pra, tipo, fazer uma faltinha ou outra. E outra, o primeiro tempo termina com mais de 20 faltas só do Juventude. Gente, amarelaram meio time. Porque não tinha como. O árbitro chegou, por mais complacente que ele fosse, chegou um momento que ele falou assim, cara, beleza, é o que vocês querem? Tá aqui. E aí era óbvio que o Grêmio pudesse construir o resultado em algum momento, e aí ia ficar pior, porque aí o Juventude ia ter que sair pro jogo como saiu no segundo tempo e tomou 3. E só não tomou mais porque o Grêmio não calibrou o pé. Porque o Aravena perde um gol inacreditável, né? Já tá 3-1 naquele momento, poderia ser o quarto ali. O Marlon cobrou uma falta que passou perto, deu um chute que a bola passou perto também. O Grêmio perdeu muitos gols, mas muitos gols de falta de calibragem no pé, chutando por cima, assim, sabe? Se acertasse um pouquinho mais na finalização, o Jandrei tem suas dificuldades, né? O Grêmio teria enfiado uma goleada no Juventude, e era o que merecia, porque a estratégia foi kamikaze, foi bizarra, foi desleal o Juventude. Enfim, não é esse o Juventude que eu conheço. A maneira como o Juventude entrou não foi legal, foi antijogo. E isso, cara,
Eu sei, eu entendo o desespero, tá lá embaixo brigando para não ser rebaixado. Acho que depois dessa derrota tá praticamente rebaixado. Que repense muita coisa, né? Porque não é dessa maneira que o Juventude vai conseguir algo. O Grêmio se aproveitou disso. Sofreu o pênalti, converteu. Quando o jogo se abriu, apesar das faltas nocivas do Juventude, conseguiu construir o seu resultado e pronto, encaminhou mais uma vitória. E aí a gente teve, na figura do Arthur, um maestro, o ditador do ritmo do jogo, teve no Carlos Vinícius o decisivo, mas teve Alisson e Amuso, figuras absolutamente impecáveis e determinantes no processo. Depois o Mano Menezes começou a fazer as suas preservações, né? Acho até que ele demorou para tirar o Arthur, mas é que o Arthur fisicamente me parece bem, né? E ele tomou pancada no jogo. E aí ele coloca o Cuejar, que aí é o contrário disso, né? É inexplicável em outubro o Cuejar não ter condição de jogo ainda, né? De 90 minutos. Enfim, e de novo entrou numa rotação meio abaixo. Ainda bem que o jogo estava resolvido. Aí ele coloca o Cristaldo, coloca o Pavon, coloca o Aravena, coloca o André Henrique, pra galera dar uma girada. E ali era o jogo para todo mundo se consagrar, né? Mas faltou, como eu disse, calibragem para o Grêmio conseguir até um resultado muito mais elástico e dilatado que isso. Enfim, boa vitória, boas atuações. Um Grêmio que vence e convence. Foi assim contra o São Paulo, é assim contra o Juventude. Claro que não vai ser assim sempre, mas por isso que eu digo, o Grêmio precisa pontuar. Precisa pontuar, precisa conquistar suas vitórias, especialmente em casa. Não pode abrir mão de vencer em casa. E o Grêmio estava numa dificuldade de conquistar resultados na Arena, né? Então agora, vamos lá, vamos ver o que acontece. Daqui a pouquinho, hoje é G6, né? Daqui a pouco vira um G7, aí o Grêmio tá 5 pontos. Daqui a pouco vira um G8, o Grêmio tá 3 pontos. 3 pontinhos do G8. E aí, de repente, belisca uma pré-Libertadores. E diante do que estávamos vivendo e projetando, seria... Chegar numa pré-Libertadores seria uma vitória, seria uma conquista. Projetando a próxima temporada, com um novo presidente, com novas ideias. Aliás, é uma semana importante para isso, né? Tem a eleição do Conselho no dia 30 e depois, dia 8 de novembro, passando, né, os candidatos passando a cláusula de barreira, se submeterão à eleição do associado para que o Grêmio eleja o seu novo presidente. Galera, que vitória importantíssima do nosso Grêmio ontem. E para mim, mais do que 3 pontos na tabela, ela trouxe uma energia nova pro time e pra torcida. Ver o clube se levantar e vencer, após momentos de pressão, dá um recado claro: a luta continua e o tricolor não vai desistir. O time mostrou atitude, concentração e um pouco do orgulho que a gente tanto quer ver dentro de campo. É claro que ainda há muito para corrigir, tanto no jogo coletivo quanto na consistência, mas essa vitória dá confiança. Dá para ver no rosto dos jogadores, no olhar da torcida, que algo mudou, o Grêmio reagiu. E isso conta muito. Agora, mais do que nunca, precisamos manter esse ritmo, essa crença. Precisamos empurrar o time, abraçar o clube, porque se ontem mostramos que podemos, agora é hora de provar que conseguimos fazer mais vezes. Torcedor, segura essa sensação boa. Use essa vitória como combustível. Continuarmos juntos, em cada jogo, em cada lance, essa torcida pode dar o empurrão que o Grêmio precisa para voltar a brigar de verdade. Vamos em frente, tricolor!